Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho na Chupeta. Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Vavá Matemática, onde aqui você já sabe, nós tornamos a matemática cada vez mais Melzinho na Chupeta. E eu vou falar ainda, pessoal, sobre regras de três, porém nós vamos falar na aula de hoje sobre regra de três composta e a sua diferença em relação à regra de três simples. Mas se você não assistiu a aula anterior sobre regra de três simples, está aparecendo o linkzinho aqui em cima para você, clica lá, volta, assiste a aula regra de três simples primeiro, para depois você voltar na regra de três composta, ok? Vamos nessa? Mas pessoal, vem cá, qual é a principal diferença entre a regra de três simples e a regra que nós vamos ver hoje, regra de três composta? Na regra de três simples, você já viu outro videozinho, automaticamente você está comparando duas grandezas, que poderão ser diretamente ou inversamente proporcionais. Na regra de três composta, você vai comparar três ou mais grandezas, sempre mais do que duas. E essas grandezas poderão ser entre si diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos supor que eu estou pegando aqui para vocês, algumas pessoas que vão montar vitrines e vão levar tantas horas para montar as vitrines. Vamos chutar aqui. Vamos supor que 8 pessoas montam 20 vitrines em 5 horas. Olha lá, 8 pessoas vão montar 20 vitrines diferentes em 5 horas. Agora, se eu perguntasse para vocês, 4 pessoas montarão quantas vitrines em apenas 3 horas? Essa é uma pergunta. Quantas vitrines 4 pessoas montarão em apenas 3 horas? Vamos para o nosso primeiro passo tradicional. Tudo aquilo que você não sabe, você chama de X. Então quantas vitrines? Eu não sei, vou chamar de X. Agora perceba, pessoal, que eu estou trabalhando com 3 grandezas. A quantidade de pessoas que estão montando as vitrines, a quantidade de vitrines montadas e a quantidade em horas, o tempo em horas que cada grupo levou para montar a quantidade referida de vitrines. O que eu faço aqui? Como nós já vimos lá no vídeo da regra de três simples, no vídeo anterior, na aula anterior, eu, Vavá, gosto de fazer o seguinte. Eu vou na coluna que tem a variável e eu lasco uma seta de cima para baixo. Poderia ser o contrário, mas eu faço assim, de cima para baixo. Agora, depois de lascar esta seta, você vai comparar esta coluna da variável com as demais colunas, mas sempre comparando-as de duas em duas. Você compara a coluna das vitrines com a coluna da quantidade de pessoas. Esqueça a coluna do número de horas. Vem cá. Nós temos o seguinte, 8 pessoas montam 20 vitrines. Em 5... não é para olhar para a coluna das horas. Então, 8 pessoas montam 20 vitrines em um determinado tempo. Não me interessa qual. Agora, 4 pessoas, pessoal, olha lá, no mesmo tempo vão montar mais ou menos que 20 vitrines. Vão montar menos. Então, você tem que do 20 vem para um valor menor, que eu não sei quem é. Do maior para o menor. Do maior para o menor, grandezas o quê? Inversa, ou melhor, diretamente proporcionais. Pessoal, dá para tu pensar assim. 8 pessoas montam 20 vitrines, 4 pessoas vão montar menos. Então vai diminuir, diminuiu, grandezas diretamente proporcionais, setas no mesmo sentido. Agora você vai comparar a coluna do X com a coluna das horas e você vai esquecer a primeira, que é o número de pessoas. Essa aqui agora é constante. Você tem o João, pega o João, uma pessoa só. Ele monta 20 vitrines em 5 horas. O mesmo João, em 3 horas, vai montar mais ou menos que 20 vitrines? Vai montar menos. Então vai vir do valor maior para um valor menor. Do maior para o menor, ambas as grandezas estão com as setas no mesmo sentido, grandezas diretamente proporcionais. Após verificado, pessoal, se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, nós vamos para o segundo passo. Então fique ligado e me acompanhe. Muito bem, após você verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, o que nós temos que fazer, professor? Qual é o próximo passo? Você vai pegar a coluna da variável, na verdade você vai pegar todas as colunas, e você vai montar razões, olha lá, divisões, a grosso modo, frações. Você vai pegar a razão, a fração da coluna da variável, e você vai isolar esta razão, essa fração, no primeiro membro de uma igualdade. Ou seja, antes do sinal de igualdade. Então, antes da igualdade, você pega a fração, aquela que contém o x, o valor que tu queres descobrir. Agora, após a igualdade, você vai multiplicar as demais razões. Você vai pegar o 8 sobre o 4, 8 dividido pelo 4,
E você vai pegar o 5 dividido pelo 3. Ok, tem? Tranquilinho? Agora vamos dar sequência à brincadeira, vamos fazer o cálculo. Aqui você vai conservar o 20 está para x, 20 dividido por x vai ser igual. Dá para você fazer uma simplificação ou simplesmente dividir. Quanto é que dá 8 dividido por 4? 8 dividido por 4 vai dar um total de 2. Então simplifiquemos ou dividimos. Agora 5 não dá para simplificar por 3, você vai deixar assim, 5 sobre 3. Agora aqui como se tivesse 2, que é 2 sobre 1. Multiplicação de frações, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 2 vezes 5, 3 vezes 1. Vamos colocar do lado. Então, você vai ter aqui que o 20 está para x. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 5 dá um total de 10. E 1 vezes 3 dá um total de 3. Dá para tu multiplicar cruzado isolando a variável x? Ou dá para você brincar comigo e vai te acostumando a fazer isso, de simplificar. Quando você tem uma igualdade entre duas frações, como é que você faz na simplificação, gente? Você pode simplificar na vertical ou na horizontal, nunca na diagonal. Então, eu posso simplificar o 10 com o 3? Achar um número que divide ambos? Não. Mas eu posso simplificar na horizontal o 20 com o 10. Se eu dividir o 10 por 10, vai sobrar 1. Se eu dividir o 20 por 10, vai sobrar 2. Fica mais fácil. Então, eu dividi ambos os numeradores por 10. Agora, multipliquemos cruzados. X vezes 1 vai dar um total de x. E 2 vezes 3 vai dar um total de 6. Como eu estou calculando vitrines, você vai ter um total de 6 vitrines. Então, 4 pessoas, durante 3 horas, conseguirão montar apenas 6 vitrines e você chega na solução da tua questãozinha, ok? Vamos pegar um outro exemplozinho, só que agora envolvendo grandezas diretamente e ao mesmo tempo inversamente proporcionais. Então não sai daí e vem comigo. Muito bem, pessoal, mas agora, usando as mesmas grandezas, eu já propositalmente, né, para te mostrar que com as mesmas grandezas eu posso ter grandezas inversamente e diretamente proporcionais, dependendo da pergunta que eu fizer. Gente, veja só, eu tenho 8 pessoas que vão montar 20 vitrines em 5 horas, ok? Agora, se eu perguntasse o seguinte para vocês. Vamos supor que eu tenho agora 6 pessoas, 2 foram demitidas, tenho 6 pessoas, e eu gostaria de montar nada mais, nada menos, gostaria de montar 40 vitrines, ok? Quantas horas essas 6 pessoas precisariam? Eu não sei, eu vou chamar de X. Então, agora a pergunta é a quantidade de horas. Eu tenho 6 pessoas, eu pretendo montar 40 vitrines, o dobro de vitrines, e eu preciso saber quantas horas essas 6 pessoas irão precisar. Se eu não sei, automaticamente eu vou chamar de X. O que você tem que fazer mesmo? Primeiro passo que nós vimos no exemplo anterior. Você vai na coluna da variável, olha lá, e lasca uma seta de cima para baixo. Agora, compare esta coluna da variável com as demais colunas, mas sempre comparando-as de 2 em 2. A coluna da variável com a coluna das pessoas, e esta aqui vai ser o constante, tu ignora. A coluna da variável com a coluna das vitrines, e esta aqui vai ser constante. Então vamos fazer o seguinte, olha lá, ignora a coluna do meio. 8 pessoas levam 5 horas para montar vitrines, não me interessa quantas, ok? 8 pessoas levam 5 horas. 6 pessoas para montar a mesma quantidade de vitrines vão levar mais ou menos que 5 horas. 6 pessoas diminuiu, vão levar mais horas. Mais que 5, não sei quanto. Quer dizer que a seta está vindo de um valor menor para um valor maior. De um valor menor para um valor maior, do 6 para o 8. Setas com sentidos opostos, grandezas inversamente proporcionais. E vamos ver qual é a consequência no cálculo disso. Agora você vai comparar esta coluna com esta do meio, e essa aqui você vai cortar, vai ser constante. É como se fosse uma pessoa só o nosso João. Opa, o João leva 5 horas para montar 20 vitrines. Para montar 40 vitrines, vai levar o dobro, né? Ora, muito mais horas. Mais horas, do menor para o maior. Do menor para o maior, grandezas diretamente proporcionais. Agora que você já identificou se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, após esta identificação e a regra das setas, o que eu faço mesmo? Você vai montar a nossa proporção. O que é proporção na matemática? É a igualdade entre frações. Você pega a coluna do x, monta lá a coluna do x, 5 está para x, e você multiplica as outras duas colunas após a tua igualdade. Porém, todas as minhas colunas devem estar com o mesmo sentido da seta.
Aqui está para baixo, aqui está para baixo, aqui está para cima. Então você vai inverter automaticamente os valores desta coluna. Ao invés de 8 sobre 6, você vai colocar 6 sobre 8. E aqui você continua com 20 dividido pelos teus 40. Agora fica fácil você fazer o cálculozinho aí, né? Dá para dividirmos o numerador aqui por 10, vai sobrar 2. Divide aqui embaixo por 10, vai sobrar 4. Fechou? E agora, Vavá, dá para simplificar aqui? Não, na horizontal, quando se tem uma igualdade, uma multiplicação, ou é na vertical, ou agora é na diagonal. Ah, mas professor, dá para dividir por 2 aqui, vai sobrar um total de 3. Dá para dividir por 2 aqui, vai sobrar um total de 4. Isso! Agora, reescreva para não ficar muito bagunçado. Você vai ter nada mais, nada menos que 5 está para x. Isso aqui vai ser igual a 3 está para 4 vezes. Aqui você vai ter o 2 está para 4. Professor, ainda dá para simplificar. Professor, eu fui mais esperto. Eu simplifiquei por 20 de cara aqui para chegar direto no meio. Não tem problema, eu que estou fazendo por partes. E aqui, professor, dá para simplificar aqui, divide 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 vai sobrar 2. Beleza? E agora faça a brincadeira. 3 vezes 1, 4 vezes 2. Então você vai ter aqui, ó, 5 dividido pelo x vai ser igual a... Aqui você vai ter 3 vezes 1 dá 3. E você vai ter aqui embaixo 4 vezes 2 vai dar um total de 8. Como é que eu faço? Multipliquemos cruzado. X vezes 3 vai dar um total de 3x. 5 vezes 8 vai dar um total de 40. Mas vai dar número quebrado aí, não tem problema. Aqui você vai pegar o 3 que está multiplicando, ele vai passar automaticamente dividindo. Então você vai ter que o x, ele vai ser nada mais, nada menos que 40 dividido em 3 partes iguais. Quanto é que dá 40, pessoal, dividido por 3? Sempre quando você empacar em uma divisão, por favor, pessoal, larga a calculadora. Mesmo a calculadora do celular, larga aí. Sempre quando você empacar numa divisão, puxa para o cantinho e faça automaticamente a divisão tradicional. Porque, Vavá, quando você fizer a divisão tradicional pelo método da chave, você está automaticamente treinando. Você está ficando mais inteligente, não é frescura, não. Quanto é que dá isso aqui? 4 dividido por 3 vai dar 1, 3 vezes 1 vai dar 3, trocou sinal. 4 menos 3 vai sobrar 1, baixou 0. 10 dividido por 3 vai dar um total de 3. Você vai ter 3 vezes 3 vai dar um total de 9, vai sobrar 1. Não tem mais ninguém para baixar, vai vírgula, coloca-se um 0. Só que 10 dividido por 3 vai dar 3 também, e 3 vezes 3 vai dar 9, vai ficar sobrando sempre 1, e vai dar sempre 10. Então, automaticamente, você vai ter aqui 13,3. 3,3 o quê? Horas. 13,3 horas. E aqui, por gentileza, de propósito, pessoal, eu escolhi esses valores na hora, mas que bom que deu valor quebrado. Porque muita gente fala que aqui você tem 13 horas e 33 minutos, né? Não, são 13 horas mais 0,33 aproximadamente hora também. Em outro momento, nós vamos ver como transformar aquela parte quebrada para minutos. Ok, gente? Então, essa foi a nossa regra de 3 composta. Não esqueça que a aula anterior foi sobre regra de 3 simples. É interessante você assistir essas duas aulas, pelo menos não muito distante uma da outra, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado. Se você já curtiu, já deixa aquele like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o vídeo com os teus amigos aí da tua escola, do teu pré-vestibular, né? Alguém que você queira ajudar e sabe que você está precisando de uma orientação e de transformar a matemática cada vez mais, deixá-la, torná-la cada vez mais melzinho na chupeta. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.